Olá, a paz do Senhor para os irmãos. Aqui é o pastor Jean Jorge, canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos agora para o último vídeo dessa nossa série, né? Armagedon. E essa vai ser a fase 7, a última fase da guerra do Armagedon. Vamos para o estudo. Voltando aqui, esse é o grande dia que esperamos, né? Em que Jesus, o Rei dos Exércitos, voltará, né? Com seus anjos, seus grandes exércitos celestiais, e virá para nos buscar e estabelecer o seu reino. É representada em Daniel 7 como uma pedra lançada sem o auxílio de mãos, que vai cair, né, nos pés da estátua, né? Essa pedra é Jesus, a volta de Jesus, e que também se transforma no seu reino, que enche toda a terra, né? Vamos dar uma lida nesse texto. Sem auxílio de mãos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Nos dias desses reis, quais reis? Os 10 reis que estarão sendo aliançados, né, com o anticristo no final dos tempos. É o tempo dos 10 dedos, né, ou dos 10 chifres. Aqui vai fazer uma alusão a essas 10 nações que se reunirão com o anticristo, se aliarão a ele contra o povo de Deus. E aí o Deus dos céus, né, levantará o seu reino, que é essa pedra aqui, que é no caso a volta de Jesus, quando Jesus rasga o céu e desce. Está representado por essa pedra aqui, quando o profeta Daniel teve essa visão. Aí o outro versículo. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, vamos dar mais uma parada aqui. Do monte em profecia normalmente significa reino. Então do monte aqui é do reino celestial. Foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, né? Porque é o próprio Jesus que virá agora descendo do céu, né? Para estabelecer o seu reino aqui na terra. E essa pedra, que é o próprio Jesus e o seu reino, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. São as representações dos reinos humanos, né? Nessa estátua vista num sonho do rei Nabucodonosor e interpretada por Daniel. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Daniel 2, 44, 45. Jesus, na sua vinda, destruirá os impérios humanos e instaurará o seu reino justo. Aqui tem um outro versículo de Lucas 1, 31 e 38. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Na primeira vinda de Jesus teve auxílio de mãos humanas. Nasceu através de Maria. Mas na segunda vinda virá com poder e glória. Ou seja, eu tenho um entendimento de que quando diz aqui que sem auxílio de mãos humanas, é que agora Jesus abrirá o céu com seu poder, mas não mais como um nenenzinho, né? Indefeso, que teve que fugir para o Egito com seus pais, José e Maria, terrenos, né? Agora virá o grande rei, o leão da tribo de Judá, né? O Senhor dos exércitos. Ele virá com seu cavalo, rasgará o céu, virá com seu cavalo branco e descerá para destruir os inimigos, né? Então ele virá agora sem auxílio de mãos humanas.
ele vem e desce com o seu próprio poder, né? Por isso que eu coloquei esse texto aqui de como foi a primeira vinda dele, né? Que veio através de Maria, que é a entrada legal nesse planeta, através de um ventre de uma mulher, né? Então, porém, agora Jesus já num corpo glorificado e vindo para estabelecer o seu reino físico aqui na Terra, aí agora ele já virá sem auxílio de mãos humanas. No plano espiritual, nesse momento sai a ordem para a volta de Jesus. Daniel 7 também ele vê esse momento, o versículo 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aí Apocalipse vai nos dizer o que esse momento está acontecendo também. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Então, após a ordem no mundo espiritual, começará a acontecer os sinais no mundo físico, né? Aqui é o que Daniel viu há mais de 2.500 anos atrás, e aqui o que João viu há 2.000 anos atrás. Então é o mesmo momento da volta de Jesus. Aí já vem o texto que o próprio Jesus fala da sua volta, né? Porque como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então, depois disso tudo acontecer, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. E aí, depois disso, o que ele faz? Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24, 27 a 31. Então vemos aqui que a volta de Jesus está ligado às aves comendo os corpos e os anjos com trombeta ajuntando os escolhidos, que é o arrebatamento. Está aqui como um relâmpago. O relâmpago aqui vale dizer que não é a rapidez, mas sim que é que ele está aparecendo, né? Em outra versão está dizendo como o relâmpago se mostra. Aqui está dizendo ilumina, né? Ou seja, se mostrar, iluminar, todo mundo vai ver. Não está se falando da rapidez de um relâmpago. O relâmpago está sendo utilizado aqui para mostrar que a volta de Jesus será visível, tá bom? E aí ele vai falar sobre as aves. É uma outra situação que nós vamos lá ver mais na frente nesse estudo, que as aves é um ponto de conexão para ligarmos a volta de Jesus. E é depois da tribulação, né? Que vai dizer que o sol vai se escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas vão cair, tudo depois da grande tribulação. E aí depois da grande tribulação vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E depois que aparecer o sinal do Filho do Homem, depois da grande tribulação, ele envia os seus anjos para ajuntar os seus escolhidos, que é o arrebatamento. Vi então um anjo de pé sobre o sol, a chamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19, 17, né? É um anjo que conclama as aves para vir comer
e beber do sangue dos inimigos do Senhor. Está vestido como um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. É o momento em que Jesus, como falei em outros estudos, dessa série, ele vem e vai pisar no lagar da ira do Senhor. Lagar, como já disse antes, é o local onde se amassa as uvas, e no caso a representação aqui da sua perna manchada de sangue são as uvas que são pisadas e respingam, a sua cor de tinto, vermelha, na roupa, simbolizando aí o sangue dos inimigos do Senhor quando ele estiver descendo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui já o versículo 19. João já vai vendo todo esse momento. Então Jesus já está descendo, e o exército do inimigo já está a ponto de brigar com o exército do príncipe, e é o príncipe dos exércitos também. Aqui nesse momento, o povo de Deus, o povo santo, foi vencido pelo anticristo, pela besta, Diz lá em Daniel que ele vencerá o povo santo, mas não todos, nem todos do povo santo morrerão, nem todos terão suas vidas acabadas, Alguns serão poupados para, claro, participar do arrebatamento. Então aqui essa imagem vai mostrar o exército do anticristo e o Cristo e o seu exército vindo também para guerrear ou destruir o exército do inimigo. Aí o próximo versículo, a parte A, vai dizer: e a besta foi presa e com ela o falso profeta. Aqui a imagem levantando, anjos levantando a besta e o falso profeta de seus cavalos, uma representação, é claro, para jogá-los no lago de fogo. E aqui sim a outra representação, a parte C do mesmo versículo. Esses dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, com seus corpos, tal como quando for o grande trono branco, que os inimigos, os ímpios, ressuscitarão também com seus corpos para serem lançados no lago de fogo. E os demais foram mortos à espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. Já o 19 e 21. Então, o segmento é que Jesus vem, destrói, como posso dizer, ele prende a besta e o falso profeta, jogando-os no lago de fogo, e ao mesmo tempo, com sua palavra, com a espada que sai da sua boca, ele destrói e mata a todos os que estavam ali reunidos contra Jerusalém, a todos que foram aliançados com a besta, que estavam indo para destruir o povo de Deus e destruir Jerusalém especificamente, são aqui agora mortos pela palavra que sai da boca do Senhor, pela espada. E aqui é a representação do que o próprio Jesus falou, Vamos ver aqui agora as palavras grifadas: cadáver, águias, aves, carnes, aves e carne. Então, Mateus 24, 28 vai dizer: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Parece estar um pouco desconexo esse versículo quando a gente lê só o capítulo 24 de Mateus, e a gente acaba não entendendo muito bem porque que Jesus fala de cadáver e de águias ali naquele momento. Mas quando vamos para Apocalipse 21, e ele vai dizer: e todas as aves se fartaram das suas carnes, parte B. E Ezequiel 39, 17, fui separando só algumas partes aqui dos versículos, depois os irmãos conferem o versículo por inteiro, e vai dizer: dize as aves de todas as espécies, tal como falou para o anjo, lá em Apocalipse 19, para chamar as aves: ajuntai-vos e vinde, e comei carne e bebei sangue.
né? Aqui nós temos uma foto de abutres, né? De aves de rapina comendo um corpo morto aqui nesse local. Então, isso aqui está mostrando que a volta de Jesus será em meio a quando a grande guerra estiver acontecendo, né? Jesus destruirá esses inimigos, e os corpos dos inimigos nem todos serão enterrados. Diz que em outro versículo que haverá 7 meses para que os seus corpos possam ser enterrados. Então, enquanto isso, da grande matança que vai acontecer, as aves vão estar comendo, as aves vão se fartar, né? E aí a representação de que diz que os anjos chamaram as aves para comer os corpos de reis, os corpos de poderosos. Então está interligado aí Ezequiel, Apocalipse e Mateus 24. É o mesmo momento da volta de Jesus. Aí acontece o aprisionamento de Satanás. Ele é jogado no abismo, não no lago de fogo ainda, né? Na volta de Jesus, Satanás é jogado no abismo. Desce um grande anjo com uma grande cadeia em suas mãos e prende Satanás no abismo por 1000 anos, que é o tempo em que o milênio do Senhor, que vai ser estabelecido o reino aqui na terra, né? Jesus estará reinando aqui conosco a partir de Jerusalém, será a capital do seu reino, e ele estará reinando e já entrando após esse milênio a eternidade. Um pouquinho antes, Satanás é solto de sua prisão, porém desce fogo do céu. Agora o próprio Deus age com ele, age contra ele e o joga agora em definitivo no lago de fogo, aonde já estão a besta e o falso profeta por 1000 anos, porque já teriam ido lá no tempo da volta de Jesus. E aí a gente fica com esse versículo, né, de Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem, né? Então que Deus possa nos abençoar, que possa ter sido mais um estudo de bom proveito aí para os irmãos, né? Qualquer informação a mais para o nosso conhecimento que os irmãos queiram colocar, com respeito, né? Com palavras brandas, com humildade, a gente aceita, a gente gosta muito de ouvir aquilo que ainda a gente não conhece, porém precisa ser dito com respeito, né? Precisa ser dito com humildade. Então que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que Deus abençoe. Esse foi o final da nossa série sobre as fases do Armagedon. Paz a todos.